Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. E eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na FM 95.9 no coração do Vale, a nossa Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com e acompanhe toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber sobre a previsão do tempo aqui para nossa região. Neste início de semana, Mônica Maria chega para contar para a gente os detalhes. Aliás, né? A gente já dá para perceber que estamos aí numa transição, outono, inverno, né? As temperaturas mais amenas, principalmente de madrugada. Já deu até para pegar o cobertor, né? Que estava guardado lá no guarda-roupa. De manhã também, temperaturas mais baixas. Mas conta pra gente, Mônica, qual a previsão para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Sim, Vanessa, madrugada e manhãs mais geladas mesmo. E para hoje, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. Mínima de 15 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas o tempo segue seco, já que não tem chance de chuva. Mínima de 18 e máxima de 27 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, que tem amanhecido com bastante nevoeiro e temperaturas bem baixas, a segunda-feira terá céu com sol entre muitas nuvens e sem chuva. Mínima de 11 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Meio-dia mais 33 minutos e neste dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Por isso, durante todo o mês de maio, diversas instituições estão promovendo a chamada campanha Maio Roxo, que visa chamar a atenção da sociedade para a conscientização e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. As doenças inflamatórias intestinais, conhecidas como DIs, afetam algumas partes do sistema digestório, entre eles o intestino delgado, grosso e o reto. Essas alterações fazem parte da vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, 13 têm alguma doença intestinal inflamatória, que são formadas pelas doenças de Crohn e retocolite. E também vale lembrar que as doenças inflamatórias intestinais não são contagiosas e as causas ainda são difíceis de determinar. E hoje, no programa Abre Aspas, nós vamos conversar sobre essa campanha do Maio Roxo, entender quais são as principais doenças intestinais e, claro, quais as opções de tratamento, a importância de um diagnóstico bem feito e vamos conversar, claro, com quem entende sobre o assunto. E você pode participar conosco. Já vou passar para você o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? Para a gente conseguir ouvir todos os nossos participantes aqui. É 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem sobre o nosso assunto. Lembrando que se você não quiser se identificar, tá tudo certo. Só coloca aí, não me identifique, ou no áudio, fala, queria fazer uma pergunta, mas não quero me identificar. O importante é a sua participação e você sair esclarecido desse programa. E como eu disse, com muito carinho, mais uma vez, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista e gentilmente está conosco aqui nesse dia 19 de maio, dia em que reforçamos, né, a importância de ficar atento à saúde do nosso intestino. Dr. Walter, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova, é sempre uma alegria poder recebê-lo, ainda mais o senhor que já é de casa agora. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito bem, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos em casa. É mais uma vez um enorme prazer estar com vocês hoje. E hoje vamos de novidades e atualidades sobre a doença inflamatória intestinal, hein, Vanessa? Coisas que podem fazer a gente diagnosticar mais rápido e até os tratamentos agora que a gente tem mais atuais.
Que bacana isso, né, doutor? E é tão interessante, né? Até comentava com o doutor Walter, né? Deus é perfeito e colocou exatamente o dia mesmo, né? Mundial dessa conscientização e dessa campanha Maio Roxo. E a gente sempre tem falado, né? As pessoas falam, mas cada mês tem uma cor, sim. É uma forma de chamar a atenção, né, doutor? E eu acho que esse tipo de campanha, ele reforça ainda mais que aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. O senhor também com certeza deve falar aí nas suas palestras, nas aulas, né? Com os próprios pacientes, da gente ficar atento. Às vezes precisa ali ter algo que chame a nossa atenção para a gente dar um pouquinho de atenção para o nosso corpo, não é, doutor? Pois é, né? A gente sabe que essa doença, ela tá crescendo cada vez mais, né? E isso por conta do nosso estilo de vida. Então é importante que a gente saiba como descobrir ela o mais rápido possível, né, Vanessa? Sim, com certeza. E esse mês é exatamente isso. A ideia é que a gente tenha um número grande de ações ao longo do mês para que a gente sempre lembre de que essa doença, ela pode ser sim tratada e pode dar muita qualidade de vida para nós, né? Agora, doutor Walter, conta um pouquinho pra gente, quando a gente fala sobre doenças inflamatórias intestinais, o que é isso, né? Eu acho que quando o senhor fala pro paciente, olha, você tá com uma doença inflamatória, meu Deus, o que é isso, né? E conta pra gente, doutor, o que isso significa para um paciente? Pois é, né? A doença inflamatória intestinal, que basicamente a gente fala da doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são os nomes que vocês vão buscar na internet, né? Elas cursam normalmente com inflamações no intestino e a doença de Crohn, inclusive, da boca até o ânus, né? Então é uma doença que pega todo o trato digestório. Meu Deus! Então a característica principal são úlceras, são erosões, como se fossem aftas mesmo, que se formam ao longo do intestino e do trato digestório e normalmente são doenças que são muito comuns, assim, de sintomas. Muitas vezes a gente não tem uma característica que você fala, não, essa é doença inflamatória. Elas são muito, assim, elas podem dar alteração de hábito intestinal com diarreia, intestino preso, ou então por vezes muco nas fezes, né, e dor abdominal. Algumas pessoas perdem muito peso porque não conseguem digerir e absorver os nutrientes e numa fase mais avançada até sangue nas fezes, né? Então, uma característica que eu gosto de ressaltar muito, para você ter a preocupação em casa, se tem ou não algum sinal, é principalmente dor e distensão abdominal, perda de peso que você não está fazendo regime, nada, e dá uma olhada no vaso. Eventualmente você vai ver que as fezes estão, às vezes está preso, seco, às vezes está diarreia. Ou algumas pessoas têm o que a gente chama de muco, que é não é muito fácil de entender. É como se fosse um brilho, uma baba que você vê no vaso, e algumas vezes até fica com umas bolinhas assim. Então é interessante ficar atento a esses sinais. E a gente sempre fala, né, quando o doutor volta, a gente até vem aqui, a gente até brinca, fala que o pessoal fica à vontade, e é isso que a gente quer mesmo, né, doutor? Que as pessoas entendam que falar, né, sobre a questão intestinal é falar sobre saúde, né? A gente traz essa informação, olha o que o doutor Walter acabou de comentar, né, que a doença de Crohn, ela começa da boca e vai até o ânus. Então, quando a gente fala de intestino, a gente não está falando exatamente só das nossas fezes, a gente está falando de saúde no geral, né, doutor? É isso aí, a gente hoje tem um processo, a gente tem um processo digestivo que começa na boca já. Sim. Com a mastigação e saliva. E quando você tem essa doença de Crohn, por exemplo, a gente tem um acometimento que já começa na boca, às vezes você tem aftas na boca. Sim, sim. E assim, não querendo alarmar a todos, não é que todo mundo que tem afta tem doença de Crohn, mas tem algumas pessoas que sim, começam com afta e tem a vida inteira e não descobre por quê. Acha eventualmente que é alguma coisa que comeu só, né, doutor? Pode ser, fala que comeu muito ácido, né, essas coisas, mordeu, enfim. E a minha recomendação sempre não precisa se preocupar que vai morrer, nada disso, mas assim, teve alguma doença ou qualquer sinal no corpo que ela perpetuou, ficou muito tempo prolongado, é interessante investigar, né? Com certeza. E doutor, o senhor percebe que, né, o senhor comentou sobre o diagnóstico, né, que é uma coisa complexa, né, que exige atenção. O senhor percebe que tem aumentado o número de casos dessas doenças intestinais inflamatórias, ou as pessoas têm tido mais diagnóstico? Qual que é a visão do senhor e experiência também dentro de consultórios e hospitais? Sim, com certeza. A gente estava até comentando isso, né, Vanessa? Os números estão aumentando cada vez mais. O Brasil é um dos 5 maiores no mundo em doença inflamatória. Tanto assim que a gente participa de consensos mundiais por conta desse número grande. E a explicação é assim, nós estamos numa fase
que poderíamos dizer que boa, porque os médicos estão ficando mais habituados com esse diagnóstico. Então muitas vezes você vai numa UBS, no pronto-socorro, o médico já ouviu falar dessa doença, o clínico geral, e ele consegue encaminhar para nós coloproctologistas para fazer o segmento. E o segundo ponto é que de fato a gente está aumentando muito o número de doença mesmo, isso muito por conta do nosso estilo de vida, que está cada vez pior, na verdade, né? Com certeza. Inclusive, a dona Maria Alice mandou boa tarde, parabéns pelo assunto. Doutor, é impressão minha, as pessoas têm tido mais problemas intestinais. Parece que antigamente era tudo tão simples e hoje a gente percebe, mudou-se as comidas, ela colocou, né? Mudou a alimentação e quantas pessoas tendo problema de intestino. Obrigada, dona Maria. Qual que é a visão do senhor, né? Porque a gente vê que realmente, antigamente parece que as coisas eram tão simples, né? A gente comia lá arroz, feijão, né? Um frango ali, tá tudo certo. Mas agora tem tanta opção que parece que aí tanta coisa vem junto, né? Pois é, né, dona Maria? Você vê que você tem toda a razão e a minha visão é essa também. A gente, por exemplo, sabe que o próprio trigo já mudou a característica, né? Então, eu ouço muito isso no consultório. Ah, mas o meu avô comeu pão e massa a vida inteira e morreu com 96 anos. Mas assim, é que o pão e a massa dele daquela década de 50 não é o mesmo de hoje, né? Mudou então, doutor. O trigo que a gente tinha lá tinha mais ou menos 16 genes. Hoje a gente está com 35, mais ou menos, genes diferentes. E isso dentro do corpo acaba sendo interpretado como inimigo. E aí é aí que está o problema. O corpo entende que é um inimigo, ele vai fazer uma reação alérgica maior. Aí começam os nossos problemas de doença, como por exemplo a doença inflamatória intestinal, né? Com certeza. Doutor, quando a gente pensa nessa questão inflamatória, né, também tem aí uma onda, né, que se fala muito sobre essa questão, né, que nós estamos inflamados, que o corpo está inflamado, né? É isso mesmo? E o que isso significa? Até para o nosso ouvinte de casa tentar entender, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, tô tendo mais dor de cabeça, eu tô me sentindo mais cansada, tô me sentindo, né, mais inchada. Isso também faz parte? É real mesmo? É real e a gente tem que tomar bastante cuidado porque a gente acaba fazendo uma autossabotagem, né? Então, muitas vezes a gente tá falando sobre isso, mas agora tá aumentando a doença, né? O que será que é? Existe sim o componente do externo, que são os alimentos, mas existe um interno nosso que a gente também não está se ajudando, digamos assim, né? Então, por exemplo, essa questão do glúten nosso, não que seja proibido você comer o glúten, mas quando você come em exagero o glúten, ele pode dar um processo inflamatório no intestino mesmo, não necessariamente a doença inflamatória, mas ele faz com que a gente tenha a menor absorção de alguns nutrientes, ou então que as substâncias penetrem direto no intestino e caiam na circulação sanguínea sem filtro. Meu Deus. E isso dá um problema mesmo de inflamação global. O segundo ponto é que grande parte da nossa imunidade, né, de defesa, ela vem do intestino. Então, quando você não está bem com o intestino, acaba tendo uma baixa imunidade. Aí começa todo o processo e que, inclusive, lá no fim, acaba tendo menos filtração do rim, aí fica inchado e aí assim por diante. Olha só, e é tão interessante que o corpo humano ele é perfeito, né? Deus é perfeito quando ele criou o ser humano mesmo, porque é uma coisa interligada na outra, né? E muitas vezes a gente só dá valor para aquilo que a gente vê, né? Então, às vezes a gente se preocupa muito, não que não seja para preocupar, gente, não é isso, mas às vezes a gente se preocupa ali, ai meu Deus, meu rosto, né, doutor? Meu cabelo, né? Sim. Nossa. A beleza externa. Né? A beleza externa. A gente foca muito nisso, infelizmente, né? As pessoas às vezes estão querendo se transformar. Não que, né, autocuidado é uma coisa, né? Isso aí. Vaidade é outra, são coisas diferentes, mas eu tô dizendo no sentido que às vezes a gente precisa ver, né? Pra se preocupar. Nossa, tô cheio de espinha, ai, meu cabelo tá caindo. Mas a gente esquece de olhar pro interno, né? Não repara quantas vezes você vai ao banheiro, não percebe aí como que tá, né, as suas fezes, a sua urina, e tudo isso é de alguma forma uma questão pra gente levar pro profissional quando a gente procurá-lo, né? Olha só, pra quem tá em casa aí e tá preocupado com a estética, eu vou dar uma sugestão, hein? Conta, Se doutor. você tratar o interno, você consegue ficar mais bonita. Por exemplo, assim... Conta o segredo, doutor. Por exemplo, assim, a gente fala muito, vocês ouvem muito seu médico falando, toma água, né? E por que a água é tão importante? Se você não toma ela, o corpo interpreta que você está no deserto.
e que está em escassez de água. E ele vai falar, bom, se a Vanessa não está tomando água é porque está faltando, então a gente não pode jogar fora. E aí começa a retenção hídrica, retenção de água líquida. Você faz um xixi que está mais escuro, as suas fezes ficam mais secas e presas. E o mais importante para quem está preocupado com a beleza, você fica inchada. Sim. Então todo mundo fala muito de drenagem linfática, né? É isso. O corpo ele interpreta que você está numa escassez e ele vai reter água porque ele não sabe quando vai precisar. Ao passo que se você tomar muita água, pelo menos 2 a 3 litros por dia, o corpo entende que você está em abundância e ele vai jogar todo esse líquido fora, principalmente o do sistema linfático, e aí você começa a enxugar o corpo e fica mais esbelta. Olha só, gente, que legal, né? A Maria já faz a... Não, ela já toma, doutora. Ela é o exemplo aqui. Eu tô no segundo lugar. Aqui na rádio tem uma escala, viu? Mas é muito legal isso. E, gente, a questão da água é muito interessante, né? Como faz diferença. E eu falo que é só você começar a tomar mesmo. E algo que me chama a atenção, né? Eu confesso que eu nunca fui de tomar tanta água. Tem uns anos aí que a gente começou a tomar um pouco mais. E o momento que você começa a sentir sede é a pior coisa que existe, né? E o doutor Pedro, manda um abraço pra ele, nosso urologista aí, querido. Pedro, né? Ele falou assim, se você tá sentindo água é que você já está desidratada. Sentindo sede, né? Você já tá desidratada. Olha que sério isso, né? Imagina quando a gente passa por esse processo de realmente estar desidratado. Então a gente tem que ter atenção, e é uma coisa tão simples, né? Ir lá e tomar um copo de água. E às vezes a gente fica enrolando e vai lá, fica se automedicando, procurando outras formas de saúde, né? É isso aí, paga o pedágio, né? Eu costumo falar assim, quem tá em casa e anda muito, trazer a garrafinha é difícil mesmo com você, né? Então paga pedágio. Se você vai sair do quarto pra sala, paga um pedágio, da sala pro quintal, paga pedágio, toma um copo d'água, né? O pedágio. Legal, e assim vai o dia inteiro. Faz aí essa dica, né? Ô, doutor, agora vamos lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre doença de Crohn. Como é que é esse diagnóstico, né? Eu chego lá no consultório, ó, doutor, fui encaminhada, né? Tô tendo aí umas situações, não tá muito legal, tô me sentindo assim. O que a pessoa chega? Que queixa que a pessoa chega pro senhor e como é que é feito esse diagnóstico num primeiro momento? Acho que o mais importante de tudo é aquela primeira frase que eu comentei, né? Então, alguns sintomas que ficaram muito tempo prolongado, é importante você valorizar. Então deu um mês, deu um mês e meio, já tem que ficar meio alerta. Sim. Porque alguma coisa não está normal. Quando são coisas do intestino que são passageiras, como por exemplo uma infecção, uma intoxicação, ela passa em 7, 15 dias no máximo. Então começou a passar desse período, atenção, já pode ser alguma coisa diferente. A doença inflamatória é assim também, a doença de Crohn, ela, por exemplo, ela começa a te dar muita dor e distensão abdominal. Você começa a ter como se fosse uma intolerância ao alimento. Você come, dá aquela cólica e aí começa a distender e aí vai no banheiro. E algumas vezes, quando vai no banheiro, melhora. Esse já é um ponto que pode chamar atenção. E a cólica melhora, a distensão melhora e assim vai. Outro ponto que pode acontecer é, poxa, eu tô comendo, mas eu não tô conseguindo manter peso, tô perdendo muito. Eu pesava 70 quilos, agora eu tô pesando 55, coisa estranha, né? Também é um ponto que chama atenção. E sempre ficar atento ao exame das fezes de fato, né? Sempre dar uma olhada no vaso, porque ele é um grande sinal de que alguma coisa não está funcionando muito bem dentro do intestino. E como que é feito esse diagnóstico, além, né, desse bate-papo, que a gente até comentava aqui, que é muito importante, né, doutor? Chama de anamnese, né? Anamnese, exatamente. Porque muitas vezes a gente quer, né, não que os exames sejam ruins, gente. O exame é muito bom, ajuda demais, né? O doutor pode falar isso aí com autoridade. Mas eu digo assim, que é importante às vezes a gente anotar, porque a gente às vezes esquece, anota ali, ó, tal dia, eu senti isso, eu comi isso, eu fiquei assim. Sim. Tentar escrever se você esquece, que a gente esquece mesmo, né? Anota ali, levar, porque tem essa anamnese e é importante você falar aquilo que você tá sentindo pro médico, né? Porque eu digo que, às vezes o exame não dá nada, mas você não tá bem, então alguma coisa tá errada, né? Mas, e aí depois dessa anamnese, doutor, qual que é o próximo passo? Existem exames que realmente vão dizer isso? Esse próximo passo, que é o diagnóstico, a gente lança a mão de exames de laboratório normalmente, que são exames de sangue, de fezes, né? E hoje a gente tem exames bastante interessantes, como a calprotectina fecal, o Saccharomyces, asca, peanca, são nomes só, sim, mas que conseguem detectar na circulação sanguínea alguma
processo inflamatório. Nossa! Nesse caso específico, até falando a favor do intestino já. Nossa, isso no sangue mesmo? No sangue. Olha que interessante. E o nível de inflamação a gente consegue ver com esse exame de fezes chamado calprotectina fecal. Então, são exames bons, eles chegam a uma acurácia aí, um resultado bom de 85% até 90%, mas aí a segunda parte da investigação com colonoscopia, né? A gente faz um exame doutor? A temida? Aquela que todo mundo tem preocupação, e isso é importante eu já falar. O exame, ele não tenham medo do exame, ele é um aliado nosso. Talvez o preparo seja o momento mais incômodo, né? Que você vira rei e rainha, fica no trono um tempo, né? É só um tempo, né, doutor? Mas aí isso passa, o exame em si é indolor e você fica sedado, e inclusive dá até amnésia em alguns casos, que você nem lembra que foi feito o exame. Então é um exame que não é aquele bicho de 7 cabeças. E lá no exame, em que a gente faz uma investigação com uma câmera dentro do intestino, ele consegue ver se tem essas erosões, essas inflamações vermelhas e assim por diante dentro do intestino. Eu brinquei com essa questão do exame, né, da colo aí, porque realmente muitas pessoas abandonam, né? Se chega lá no doutor, o doutor fala assim, eu vou pedir uma colonoscopia, né? Subiu o nome aqui. Já nem volta mais, né? Não vou voltar mais, eu não vou fazer esse exame. E a gente vê muitas pessoas realmente, né, com medo, com receio, com vergonha, né? Eu falo, gente, infelizmente a gente tem que entender que por conta própria a gente muitas vezes não consegue nada, né? Então a gente tem que realmente entender. Se tem, meu Deus, vamos lá, vamos fazer, né, doutor? Porque às vezes é esse exame que vai te ajudar numa cura, num tratamento certo. Às vezes você corre tanto, aí você fala, não vou, a situação aperta, piora. E aí você, às vezes, chega lá, né, vamos pensar aí nas doenças que tem cura. Você chega com 50% de chance de cura. Você foge, não vou. Daqui a pouco, quando você volta, tá com 90%, né, de não ter mais cura. Então, tem que ficar atento, né? Assim, a doença de Crohn, como a gente falou, que ela vai da boca até o ânus, então a gente acaba fazendo investigação com endoscopia, né, para ver o trato alto, a coluna que é embaixo, e o meio a gente investiga com uma tomografia especializada, chamada enterotomografia ou enteroressonância. Mas assim, a minha sugestão para quem tem medo do exame da colonoscopia ou qualquer outro medo que tenha, fale pro seu médico, né? Então tá conversando, ele pediu esse exame, você ficou meio com medo e receoso, fala isso pra ele, fala, poxa, eu tô com medo desse exame aí, não sei se eu vou fazer, né? Já seja aberto, né, doutor? É a melhor coisa, porque daí, assim, das duas, ou vocês vão acabar realmente não fazendo, porque ninguém é obrigado a fazer, mas ou vão achar uma alternativa, de repente tem outro exame também possível, ou ele te explica com mais calma, né? Sim. Acho que tudo é possível. E como o doutor sempre fala, né, gente, é uma coisa que realmente, né, às vezes o nervosismo, ele é o pior do que o exame, né? Você já fica ansioso, nervoso, e, né, o doutor falou, o preparo é chato, né? Mas assim como qualquer exame, às vezes você precisa fazer um exame de sangue, pra você ficar 12 horas sem se alimentar, é muito tempo, 8 horas. Então, é necessário, é um mal necessário que a gente fala, né, doutor? Eu falo, é melhor você fazer e conseguir tratar do que ficar doente, né? Com certeza. Que eu tenho certeza que se você procurou um profissional é porque tá ruim aí, a situação tá complicada, né, doutor? Tem um áudio aqui, Maria Fernanda, vamos ouvir? O nosso parceiro aqui de todos os dias, nosso ouvinte, o Marcos Lira, do Jardim Morumbi, aqui de São José dos Campos, sempre acompanhando a nossa programação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, boa tarde, doutor. Então, o senhor falando da colonoscopia, né? Acho que é um exame que todo mundo, vamos dizer assim, chega uma idade, depois dos 40, dos 50, tem que fazer. Eu estava fazendo um check-up normal para ver como é que tá a minha saúde, todo ano eu faço. E o médico, pela idade, falou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. Fiz sem problema nenhum. E olha, ele achou um pólipus lá. Olha. E ainda, se não tivesse tirado ele, poderia ter virado maligno, viu? Com certeza. Então, graças a Deus, foi tirado, tô bem. E daqui 2 anos volto de novo a fazer esse exame, que eu acredito que de 2 em 2 anos é o normal, né, doutor? Mas eu aconselho todo mundo, façam, viu? Façam para não ter problema lá no futuro, para não virar um câncer. Olha que eu fui
é diagnosticado ali a tempo, graças a Deus. Um abraço. Amém. Outro, olha que legal, né, doutor? E não é nada combinado aqui não, minha gente. Os ouvintes participam mesmo. Que legal isso, né? Legal. Acabamos de falar sobre isso. E olha que sério, né, doutor? Ele foi para fazer um exame. Parabéns, Marcos, por todos os anos aí buscar, fazer esse check-up, né? Que é algo que a gente precisa realmente. Eu não sei se é a esposa que obriga o Marcos, mas se for também parabéns pra esposa, que tem isso também, né, doutor? Isso é muito. Santas esposas aí. Mas como é bonito ver isso. Um homem se preocupando, indo fazendo o seu exame também, né? Isso aí, assim, eu concordo com você, né, Vanessa? Primeiro, parabéns para você e para o seu médico, né? Sim. Porque o rastreamento, de fato, assintomático tem que começar aos 45 anos. Nossa, qualquer um de nós legal. vai ter que fazer a primeira colonoscopia aos 45 anos. Tá vendo? E isso que você comentou é importantíssimo, né? Às vezes a gente vai fazer até para fazer um diagnóstico de doença inflamatória, e eventualmente encontra um pólipo mesmo, que é uma verruguinha no intestino, né? E quando você faz esse encontro, já dá para tirar na hora e mandar para o laboratório. Nossa, e se ele vem como um adenoma, que provavelmente o que aconteceu com ele, esse é aquele que é benigno agora, mas que em alguns anos ele pode virar o tumor mesmo, porque ele cresce, né? Que sério isso? Olha aí. Então, como que eu acabo falando? Que isso é como se fosse uma mini cirurgia, né? Ele acabou de ser operado, assim, entre aspas, por um exame super simples. Isso é feito no ato do exame mesmo? No ato do exame, com uma pinça, né? A gente usa uma pinça ou uma alça. E em geral, esses pólipos têm, assim, 5 milímetros até 1 centímetro. São pólipos muito pequenos, né? Sim. E ao passo que o tumor, ele chega a 15, às vezes, ele é enorme, né? Então, Meu é um negócio... Deus. Então, eu gosto de falar que todo paciente que teve câncer lá na frente, quando você dá a notícia, ele pensa no primeiro momento, ele pensa, e se eu tivesse feito alguma coisa antes? Aí esse é o momento que fez a colonoscopia, tirou o pólipo e resolveu. Então, sim, parabéns para todos vocês. Parabéns, e é isso mesmo, né? É aquilo que o doutor falou. Eu sou sempre da prevenção, minha gente. Prevenir é melhor que remediar mesmo. Se você pode fazer alguma coisa por você, faça, né? E assim, a gente tem ainda que agradecer a Deus. Quantas pessoas muitas vezes não conseguem fazer um exame como esse, né, doutor? É um exame simples, né? Vamos pensar assim, mas muitas pessoas não têm condições de pagar ou às vezes não têm acesso. Quantas pessoas não têm acesso a um clínico geral, gente? E a gente às vezes fala, imagina, né, Vanessa? Que isso? Em pleno 2025, muitas pessoas não têm acesso a um clínico geral, não é, doutor? É verdade, você tem razão. E até o exame também, né? Não é? Algumas vezes tem uma fila até que significativa, então... Precisa, né? Se você tem essa oportunidade, não perca, né? Muito bem, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Hoje falando sobre a campanha Maio Roxo. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais. Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista, falando um pouquinho pra gente sobre isso, a importância da gente ter esse olhar diferenciado para nossa saúde, não só, né, a nossa saúde do intestino, mas cuidar da nossa saúde no geral, porque é assim que a gente consegue chegar aí a um diagnóstico, um tratamento. E claro, ter essa visão, né? Que às vezes um exame é necessário para você ter ali um diagnóstico correto, que muitas vezes a gente reclama, mas não foi feito o diagnóstico correto, mas você fez os exames, você buscou o profissional certo? Hoje a gente está falando um pouquinho sobre saúde aqui no Abre Aspas, a gente vai para o intervalo e você continue participando. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Se não quiser se identificar tudo certo, a gente volta do intervalo com a sua participação. Não saia daí. 1h mais 2 estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, e nós estamos conversando com o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista, falando sobre a campanha Maio Roxo, que são aí uma conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que nesse dia 19 de maio é celebrado o Dia Mundial de Conscientização, e a gente está falando sobre esse assunto, né? A saúde do nosso intestino. O Dr. Walter, por muitas vezes, graças a Deus, esteve aqui conosco, muito mais do que um médico, ele está aqui realmente para ensinar a gente a ter essa visão, né? Que pensar no intestino é pensar na nossa saúde como um todo, né? Dr. Walter já falou várias coisas pra gente aí do intestino, a ligação dele com o nosso cérebro, com o sono, com a qualidade de vida, né? Com a saúde mental. E hoje a gente está falando sobre essas doenças inflamatórias intestinais, né? Principalmente doença de Crohn e também a retocolite ulcerativa, que é importantíssimo a gente ficar atento. Doutor, já tem gente participando, já vamos aqui receber essas participações, como é legal, né? O pessoal interagindo conosco aqui.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Eu tinha que fazer esse exame e fiquei com medo. Agora eu preciso fazer mesmo, né, doutor? É a Rosana Lobo, da Vila Tatetuba. E aí, doutor, o que o senhor diz pra Rosana? A Rosana vai apanhar em casa aí. O que é isso aí? Vamos puxar essa orelha, Rosana. Não, é isso mesmo. Não precisa ter medo, não. Olha um exemplo que eu ia comentar aqui no outro quadro aqui. A gente tem muito medo do câncer, por exemplo, né? Sim. A retocolite, ela pode virar câncer no futuro. Sério? Então Meu é uma Deus. doença que, se ficar muito tempo inflamando em cima e não tiver um controle da doença, isso pode virar uma malignização no futuro. Então a colonoscopia, ela tem esse duplo sentido, essa dupla função. Tanto ela vai prevenir algum pólipo que eventualmente apareça, e até mesmo fazer esse controle da retocolite, por exemplo, para que você tenha uma saúde boa, né? Com certeza. Então, Rosana, depois eu quero ver, hein? Eu quero o que você manda pra gente, o comprovante que você fez, hein, Rosana? Não, vamos puxar sua orelha. Vai ter que mandar pra gente, manda no meu Instagram lá, hein? Olha lá, Rosana. Agora, doutor, tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Gostaria de saber, doutor, como uma pessoa pode descobrir se tem intolerância à lactose e a glúten? Boa. Sei que muitos já se falaram sobre isso, mas às vezes percebo alguns sinais e gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Sei que não é um tema, mas se der, não, mas é o tema sim, né? A Camille, ela é aqui de São José dos Campos. Obrigada, Camille. É importante também isso, né, doutor? Porque teve um tempo que muito falou-se sobre isso, né? Com certeza. Nossa, agora todo mundo é intolerante. Nossa, todo mundo agora não pode mais com lactose, não pode mais com glúten, né? Ficou até achando que era modinha, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, né? O que isso realmente impacta na nossa saúde intestinal e como que as pessoas podem perceber que talvez ali há alguma intolerância. É importante mesmo, porque isso é um diagnóstico diferencial da doença inflamatória, né, Vanessa? Então, para Camille também, claro, né? A gente, em geral, a gente faz a investigação, Camille, com alguns exames de sangue. A gente tem algumas possibilidades de teste de tolerância à lactose, alguns marcadores para intolerância a glúten e com até um resultado significativo, tá? E para quem não gosta, por exemplo, tô jogando contra de novo aí, né? Mas para quem já conhece o teste de tolerância à lactose, você tem que tomar um xaropinho doce, né? Não é aquela coisa mais agradável, mas é suportável. Agora, para quem tem medo e nunca fez e tá pensando se tem outra coisa, sim, tem. Hoje a gente tem um teste do hidrogênio expirado que a gente consegue detectar. É basicamente um bafômetro do intestino, né? Sério? Tem isso? É mais moderno, né? Falei que a gente ia vir com moderno, né? Gente, tá evoluindo demais. Então você acaba soprando lá um arzinho em um aparelho que ele consegue detectar o nível de hidrogênio, né? Que a gente fala. E baseado nesse resultado você consegue determinar se a pessoa tem ou não essa intolerância, né? Então são exames já bem estabelecidos e que podem ajudar a gente nesse diagnóstico, né? Agora, para quem não fez o exame, já tem sinais, né? É só você ficar atento em casa quando come algum derivado de leite ou farinha branca que dá aquela estufada, fica meio enjoado, né? Até às vezes dor em cólica intestinal, né? Sim, que bacana, olha só evoluindo. A Rosana mandou aqui, doutor, Vanessa, vou fazer sim, kkk, ela colocou, passa o Instagram do doutor que vou mandar lá, qual que é? Aproveita já, doutor, já fala o Instagram. Pode entrar lá, é Dr. Walter com W Miyamoto. Então tá aí, Rosana, é isso aí. Tem mais gente aqui, boa tarde, Vanessa, Dr. Walter, aconteceu comigo também, passei pelo médico e ele passou a colonoscopia em 1 ano e meio, já fiz 3 e já tirei vários pólipos. Agora preciso levar para o retorno, mas queria mesmo era passar com o Dr. Walter. Tá aí, ó. Deixa eu só ver o nome aqui, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, o computador deu uma apagada aqui, mas vamos lá. É a Margarete. Ô, Margarete, obrigada. Opa. Olha, doutor, que interessante. Já fez 1 ano e meio, 3 vezes e tirou os pólipos. O caso da Margarete é um caso assim, já sai um pouco do nosso padrão aqui, que a gente tá falando de coisas do dia a dia, de hábitos, né? Mas esse caso dela, se teve de fato um número grande de pólipos, a gente pode estar falando de uma doença genética, né? Sim. Por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, PAF, né? Isso você sabe quando, assim, o vô teve, ou o tio teve, a mãe, o pai, e você tá tendo. Então, quando segue uma sequência de parentes,
tem que ficar atento, porque provavelmente está tendo uma síndrome genética dentro da família. E aí é importante isso mesmo, ficar fazendo colonoscopia de repetição para tentar ir limpando esses pólipos para eles não crescerem, né? Ó, gente, tá vendo vários exemplos hoje aqui, né? Da importância de realmente não correr do exame e fazer, né? Esse é um exemplo, assim, até chama atenção, a gente tá saindo do nosso tema aí, mas assim, as famílias que têm a polipose, sabidamente o rastreamento tem que começar bem cedo. Nossa. E em algumas famílias a gente começa até aos 12 anos, para você ter ideia, porque começa cedo a crescer o pólipo, né? E às vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente acaba tendo que operar mesmo para tirar o intestino grosso, porque senão ele vai ficar crescendo o resto da vida inteira. Bacana. Doutor, agora voltando aqui para nosso assunto de hoje, né, as doenças inflamatórias intestinais, falamos então aí sobre a doença de Crohn, e aí até veio uma pergunta aqui, eu me perdi aqui, mas o que a pessoa estava perguntando é se tem cura e como é que é o tratamento. Opa, boa, essa pergunta é importantíssima. Sim. A primeira resposta, não temos cura ainda na medicina, mas tem uma luz no fim do túnel, a gente tem controle, né? Então costumo falar que é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Isso é importante. E é igual qualquer outra doença crônica, como diabetes, pressão alta. A partir do momento que você consegue fazer o controle da doença, a vida segue normal, você tem atividade física normal, você não tem nenhuma limitação, pelo contrário, você consegue fazer qualquer coisa na vida. E hoje, muito graças às medicações que a gente tem. Então, atualmente a gente tem um grupo de medicações que são chamadas de imunobiológicos, que são medicamentos de alto custo, mas são excepcionais. Eles conseguem fazer um controle que a pessoa fica normal mesmo, o intestino fica normal e você consegue seguir a vida normal. Então, basicamente, você tem que tomar um sorinho a cada 2 meses ou uma aplicação de uma caneta subcutânea, que é como se fosse uma insulina, né? E fica com a vida bem, bem boa, normal. Que bom. Agora, doutor, conta um pouquinho pra gente sobre a retocolite, que é aí também uma doença inflamatória intestinal. O que é isso, né? E quais são os sintomas, os sinais que o paciente chega relatando para os profissionais? A retocolite é aquela doença que aí, diferente da doença de Crohn, ela pega mais o intestino grosso mesmo. E ela tem uma característica de predomínio mais no fim dele, né? Então, essa é mais comum de cursar com alterações nas fezes mesmo. Então, o paciente que tem, normalmente ele vem com uma queixa de que tá com dor no reto, ou então ele tá com vontade de ir no banheiro toda hora, com urgência, e aí acaba tendo essas alterações com fezes com sangue ou com muco, mais frequentemente. Então ela é bem, realmente, ali da região mesmo, ali já do intestino mesmo, né? Que a do Crohn tem essa questão que o senhor falou, da boca ao ânus, né? E a retocolite, então. Agora, doutor, uma pessoa que chega, né, relatando essa situação aí, ela já conseguiu perceber isso no início? Ou muitas vezes a pessoa chega e isso já tem um tempo já, que não dava mais, ela foi buscar um profissional? Pois né? Graças a Deus a gente tem você aqui, né, Vanessa? O pessoal da Canção Nova, pra gente disseminar conhecimento, e as pessoas têm procurado um pouco mais cedo, que né? Bom. Mas até peço a todos que estão em casa para que vocês estimulem os vizinhos, amigos, parentes, né? O pessoal da igreja também, né? Para poder não deixar correr muito. Mas infelizmente a gente ainda tá naquela fase que as pessoas demoram. Ainda há tabu muito. Aí também, né, doutor? E aí, o que eu vou dar de estímulo? Vou dizer o seguinte, que quando você não procura e deixa a doença correr, ela, em uma frequência até que significativa, ela começa a perfurar o intestino. Meu Deus! E ela começa a grudar no que está em volta. Então, das duas mãos, ela vai deformar e entupir. Aí tem que operar de urgência, ou ela vai grudar em órgãos do lado, como por exemplo na própria vagina ou na bexiga. Então tá você lá com essa dor há muito tempo, não quer procurar um médico, e quando vai no banheiro de repente percebe que tá saindo fezes na urina ou até na vagina. Que sério isso? Aí nesse caso a gente vai ter que lançar a mão da cirurgia. Cirurgias hoje já são mais extensas, né? Sim. A gente tem que retirar esses segmentos na grande maioria. Meu Deus! Apesar da gente hoje ter um avanço da cirurgia em tecnologia, que a gente pode operar por vídeo ou até por robótica, sim, né?
Mas mesmo assim são cirurgias, né? Agora, doutor, existe um grupo de pessoas, né, que são mais suscetíveis ou mesmo estão sendo mais diagnosticados aí com essas doenças inflamatórias ali, que vocês percebem, nossa, esse grupo de pessoas, talvez a gente não visse há tanto tempo atrás, agora começou, ou é uma coisa que se mantém? Sim, estatisticamente são aqueles que a gente chama de caucasianos, que são os brancos, né? Eles têm maior frequência de doença inflamatória intestinal, mas também o hábito de vida nosso, né? Então, pessoas que são mais não do rural, mas do metropolitano, têm essa tendência maior. Isso tudo explicado porque a gente tem um maior hábito de comer ultraprocessados, Sim. embutidos, né? Então, isso acaba dando um problema maior de inflamação, né? A vida, né? O estilo de vida, né, doutor? Vida Muitas corrida. vezes a questão do sedentarismo, eu não sei se existe alguma relação, mas a questão do sedentarismo, né? Essa ociosidade, a gente muitas vezes não quer, né? Eu falo, a pessoa do rural, ela anda, né? Ela vai fazer alguma coisa, ela anda bastante. A gente quer ir na padaria num quarteirão, a gente quer ir de carro, né? Se não pega um patinete, né? Tem sim, tudo a ver, né? O estilo de vida, ele inclusive muitas vezes demora para a pessoa descobrir, né? Assim, me perguntam muito, pô, mas eu tenho 40 anos e tô com doença de Crohn e nunca tive nada. Às vezes acontece. Você acaba acumulando alguns fatores durante a vida e tem um gatilho de alguma coisa que dispara ela nesse momento. Doutor, agora fala um pouquinho pra gente. A gente, né, sempre quando o senhor vem aqui, o senhor comenta em relação dessa junção, né? Que uma coisa está interligada à outra, né? O intestino, ele tem muita relação com o nosso cérebro, enfim, o senhor sempre comenta isso. Uhum. No caso dessas doenças inflamatórias intestinais, é DIs mesmo? Isso, DIs, né? DIs. É mais fácil, você pode falar DIs, então já sabe o que é DIs aí. É isso aí. Tem alguma relação à saúde mental com essas doenças, seja na questão do desenvolvimento, ou seja aí na dificuldade de tratamento ou de melhora? As DIs, que são as doenças inflamatórias, elas inclusive têm como um dos principais gatilhos de ativação da crise o estresse emocional, né? Meu Deus! Então, pessoas que têm... É muito comum você ouvir isso, né? Poxa, eu nunca tive nada, de repente agora comecei com uma dor abdominal, cólica, distensão e mudou minhas fezes. E aí, conversando, você percebe que ela mudou de emprego, ou teve muito embate no emprego, tá brigando muito com o chefe, ou tem um problema familiar e tá depressiva. Então, a gente acaba detectando que tem uma doença ou de ansiedade ou depressão junto com essa doença de inflamação. E vice-versa, né? Às vezes a própria doença inflamatória leva à depressão também. Nossa. Então, eu estava comentando, por exemplo, que no intestino a gente produz a serotonina, né? Que é uma substância química da felicidade. E quando você está com ele inflamado, você não produz mais ele e acaba ficando em depressão. Nossa. Então é muito importante a gente sempre estar atento. E o contrário é verdadeiro. Para aqueles que estão procurando performance hoje em dia no trabalho, na vida, às vezes está travado na vida e não sabe o porquê. Se você começar a tratar melhor o seu intestino e às vezes até tratar a doença inflamatória, seguramente vai começar a deslanchar e alavancar na vida. Porque, né, às vezes a pessoa tá ali, já não basta o estresse que todos nós, né, temos, você já fica mais triste, cabisbaixa, aí vem essa questão, né, e você às vezes tá com dor, mas você também não quer, né, parar, né, porque às vezes tem isso também, não, mas eu não tenho tempo pra ir no médico, eu não tenho tempo pra caçar a doença, né, infelizmente a gente ouve ainda essas frases, né, então a gente tem que pensar, né, gente, você não quer caçar a doença, mas, né, a sua vida não vai te caçar, né, ela já te caçou, às vezes você tá aí, né, já sendo caçado e achando que tá tudo errado com você, é meu emprego que é ruim, tudo que é ruim, quando na verdade às vezes você não tá conseguindo dar um passo adiante, porque sozinho às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Isso aí me lembrou uma história até, né? Eu acho que pra quem, como a gente tá aqui na Rádio Canção Nova, que é um ambiente nosso, né? De espiritualidade, eu digo sempre assim, todo mundo já ouviu falar da lei da expulsão, né? Então, muitas vezes você não consegue subir pro próximo nível porque você não vê sinais para você ir para lá, e aí acaba sendo expulso. O que é a expulsão? É você sair do lugar que você estava. Então, às vezes você é demitido e não sabe o porquê. Às vezes você está em casa e sai e não sabe o porquê. Uma das maneiras de ser expulso da sua condição para ir para o próximo nível é a doença. Então, às vezes você está tendo essa doença em casa porque você não conseguiu ver os sinais para evoluir. E aí você tem que ficar doente para entender que você tem que sair do ambiente
para ir para o próximo passo. Com certeza. E doutor, uma pessoa então que chega lá no consultório, faz aí essas queixas, né? E aí o senhor já ali na anamnese, né, já percebe, opa, acho que é isso, né? Porque tantos anos de experiência a gente já até mais ou menos sabe. Mas claro que, né, o senhor também vai ali pedir alguma coisa a mais para complementar aquilo, né? Existem então exames que comprovem isso? Como é que é feito esse diagnóstico desse paciente com a retocolite? É isso aí, normalmente o que a gente faz na consulta, né? A gente pede os exames que são inclusivos, né, que são para confirmar, que são a colonoscopia, como eu falei, a tomografia, exames de sangue e de fezes, mas ao mesmo tempo a gente pede outros exames para exclusão, para outros diagnósticos, por exemplo, a síndrome do intestino irritável ou intolerância à lactose e glúten e assim por diante, né? E aí até inclusive a gente consegue hoje detectar se você tem uma intolerância a amendoim, né? Tem alguns tipos isso também? Tem também. Nossa. Então você consegue fazer uma triagem bastante boa desse tipo de irritadores e daí quando volta no retorno com esses exames a gente já consegue ver qual deu positivo e qual não. E aí uma vez recebido esses exames, né? Como que é o tratamento da pessoa que tem aí a retocolite, doutor? Normalmente a gente já começa assim nessa primeira consulta, quando está com muitos sintomas, já começa com algumas medicações como corticoides para dar uma esfriada no processo inflamatório, né? É uma inflamação mesmo, doutor? Inflamação mesmo, Nossa. E aí, voltando, detectado que está com a doença inflamatória, aí a gente já começa esse processo dos imunobiológicos, na grande maioria que eu comentei, são os medicamentos um pouco mais avançados aí, né? Com certeza. Doutor, tem mais pergunta aqui, mais participação? 12-30-19-8801, 12-30-19-8801. Claro que hoje a gente está falando sobre o maio roxo, essas doenças inflamatórias intestinais, mas os nossos ouvintes aqui, eles aproveitam a presença do senhor aqui e faz as perguntas. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se é normal. Meu filho tem 17 anos e come e já vai pro banheiro fazer o número 2, né? O jeito carinhoso, né? De falar aí que vai evacuar, né? Eu gostaria de saber se isso é normal, porque tenho medo dele não estar absorvendo aí as proteínas necessárias, já que está em fase de crescimento. Não colocou o nome aqui, claro que a gente vai respeitar. É muito comum, né? A gente ter, principalmente nessa idade, normalmente é aquela idade da evolução que você come 1 quilo, né? Come muito, né? Nem fale. Então, a compra do mês aí uma semana, doutor. Então acaba que o prato vem animado, né? Mas assim, o que a gente pode pensar que não é comum, né? Então, normalmente, se ele começar a ter incômodos mas ele vai ter que falar, né? De comichão lá embaixo, do incômodo meio de irritabilidade mesmo. Isso já é um ponto que pode ser que vale a pena investigar. O segundo ponto é a ansiedade, né? Toda vez que a gente está ansioso, a gente acaba indo mais vezes mesmo. É verdade. Então, é uma coisa a se observar. Normalmente nessa fase a gente está muito ansioso, porque é uma fase de transição tanto da adolescência para a idade adulta, quanto de mudanças, né? A gente vai prestar vestibular, ou tá num primeiro emprego e assim vai. E aí acresce-se que a alimentação é cheia de gordura, carboidrato e estimulantes. Então, basicamente, come salgadinho, come coxinha, muito doce e energéticos e cafeína, né? Então, acho que essas coisas são importantes de se observar para ver se não estão estimulando ele para ir mais vezes ao banheiro, né? Sim, porque a gente tá preocupada exatamente o que ela falou, né? Come já, né? Já vai ao banheiro e aí como é que fica a absorção disso tudo, né? Acho que esse medo de não dar nem tempo de absorver, né? Tem mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Doutor, e a diverticulite? Tem cura? Tive uma inflamação muito séria alguns anos atrás por causa dela. Agora tenho muito medo de voltar de novo. Sempre tenho dores que parece ser ela. É a Jaqueline de Caçapava, doutor. Jaqueline, a diverticulite, ela é uma doença que ela vai sendo por crises, né? Na verdade, a gente se preocupa muito com a doença diverticular, que é quando você tem uns saquinhos aí, umas bexiguinhas no intestino para fora, umas bolinhas, né? E, em geral, se você tiver bons hábitos, isso pode prevenir com que você entupa esse saquinho e dê a crise de inflamação. Então, você ter dores frequentes não significa necessariamente que seja diverticulite.
mas uma coisa que você pode fazer para prevenção é comer muita fibra, né? Muita fruta, verdura, legumes, cereais, tomar muito líquido e atividade física. E aqui eu já faço uma ressalva de uma coisa que eu ouço muito no consultório e é um mito, hein? Será que eu posso comer semente? E né? O medo? Então, esse mito ele caiu por terra na década de 90 já, então pode sim, não é ele o causador principal da diverticulite, e sim a consistência das fezes mesmo. Bacana aí, Jaqueline. Então fica atenta, né? Porque ela disse que teve essa inflamação agora, ela começa a sentir dor, tá com medo, né? Quer saber se isso pode voltar. Então, ela pode ter outras crises. Pode voltar e, inclusive, se tiver muita dor mesmo, tem que ir no pronto-socorro mesmo para fazer exame, tomografia, etc. Agora, doutor, sobre a questão da retocolite, né, que a gente estava falando, no caso, pode acontecer dessa doença ser confundida com outra, se a pessoa, né, não conseguir passar exatamente o que está percebendo, ou talvez, né, não conseguir aí ser atendido por um profissional. Pode haver confusão de outra doença? Ou ela é muito específica? Então pode, né, por conta desses sintomas que são todos muito parecidos, né? Então o grande dilema nosso, que a gente tenta passar até em cursos e treinamentos, é que em algum momento o médico que está investigando, ele veja que está continuando, está perpetuando esse sintoma crônico, né? E não deixe passar, porque às vezes pode ser tido como se fosse uma intoxicação alimentar, e aí não se faz nada, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. A Marilene, olá, boa tarde. Gostaria de saber, doutor, com frequência tenho tido virose, sempre com o intestino solto e às vezes vômito, mas na maioria das vezes intestino solto. É normal ficar tendo virose com frequência? Em um mês cheguei a ter 3 vezes. 3 vezes é um número que é considerado normal ainda no mês, mas o que eu acho que é interessante é aquilo que eu comentei, né? Se você está tendo muita repetição há muito tempo, é importante e interessante fazer uma investigação e até, de repente, a gente investigar a doença inflamatória sim, né? Porque, né, com diarreia sempre ali, né, tem que ficar atento. Porque é aquilo, né, a gente tem muito essa questão de achar que, mas é porque eu comi alguma coisa, isso, né, mas assim, aí nisso vai ficando, né? Porque acho que eu comi alguma coisa fora, eu almocei fora. Pode ser, né, porque infelizmente a gente tá sujeito a contaminações também, né, doutor? Mas vai ter 3 vezes no mês, né? Mas tem que tomar cuidado também, né, porque às vezes a gente vai também se anulando, achar, não, é porque eu comi fora, eu comi na casa, mas será que é só isso mesmo, né? Pois né, então, e hoje a gente tem muito casos de disbiose, né, que é uma alteração da flora intestinal. E aí nesses casos é interessante fazer uma avaliação, porque basicamente tomando um probiótico já resolve, né? Com certeza. Doutor, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor Walter. Gostaria de saber se uma pessoa que não tem queixa intestinal, se é possível fazer um check-up da saúde do intestino. É o Marcelo de Jacareí. Olha que legal. Tem isso, doutor? Tá tudo certo aqui, vou no banheiro, né? Vamos pensar assim. Mas, doutor, tô escutando o senhor falando aí. Tem como eu fazer aí uma investigação, fazer um check-up, né, da saúde do intestino? Boa, Marcelo. Isso aí, a prevenção é o primeiro passo, né? A gente, em geral, não lança a mão tanto da colonoscopia no check-up geral. Sim. Mas tendo algum sinal desses daí de alteração, de fato, a gente lança, sim. E, em geral, o check-up, ele transita da endoscopia para ver por cima, colonoscopia por baixo, e um ultrassom ou uma tomografia no meio do intestino, ali no meio, né? Então, além dele, a gente consegue fazer essas outras investigações que eu comentei, com exames de sangue, né, de intolerâncias e tudo mais, e até mesmo esse outro exame que é o exame do, entre aspas, bafômetro nosso aí. Legal. Que é o teste de hidrogênio expirado. Doutor, existe alguma questão hereditária, genética dessas doenças inflamatórias intestinais? Quem familiar teve aí, a gente tem que ter eu não tenho sintoma, mas minha mãe teve, meu pai teve, tem que ficar atento? Assim, não há uma comprovação científica, mas a gente sabe que realmente pode ter. Até porque, assim, se a gente pensar que os caucasianos são os que mais têm, a genética caucasiana, que é a do branco, vai passar pro filho assim por diante, né? Então, tem que se levar em consideração, sim. Bacana. Doutor, pra gente encerrar, que mensagem que o senhor deixa aí pros nossos ouvintes aí sobre esse Maio Roxo, né? Hoje, o Dia Mundial de Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, as DIs. Olha, para quem está em casa, eu sempre gosto de lembrar que a doença inflamatória intestinal,
é uma doença que não tem cura, mas tem controle, e que se você puder ter esse diagnóstico o mais rápido possível, seguramente você vai ter uma vida normal para o resto da vida. Então vale muito a pena, não tenham medo, estimulem quem está ao redor de vocês e falem muito sobre essa palavra, né, da doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, porque ao longo do tempo a gente ouvindo bastante essas palavras, a gente sabe que ela pode estar em algum momento no nosso dia a dia sendo diagnosticada e tratada bem. Bacana. Doutor, gostaria muito de agradecê-lo pela presença mais uma vez e até a próxima oportunidade. E repete o Instagram, doutor Walter, para quem quiser seguir lá também. Com certeza, viu? Meu Instagram é Dr. Walter com W Miyamoto. Podem procurar, mandar uma mensagem, um direct. E lá tem muito conteúdo, inclusive, sobre a doença inflamatória que eu vou lançar hoje. Ah, legal, tá vendo? Já sai daqui, já vai lançar. E bacana isso. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Pela presença também, parabéns aí, né? Pelo né? Não pensar, né, no cargo, mas realmente essa nova possibilidade de ajudar pessoas. Doutor, agora é responsável lá no Hospital Regional em Caraguá, isso? Isso, eu acabei de assumir a chefia da cirurgia lá no Hospital do Litoral Norte, né? Então é uma boa oportunidade de a gente ajudar também o Litoral Norte agora. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Boa tarde, boa semana, doutor. Obrigada, Maria Fernanda, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou, interagiu conosco. Uma excelente semana para todos nós. Que o Senhor possa nos conduzir aí nessa graça, né? De estar aqui mais um dia e também nessa semana. Muito obrigada a você e até a próxima, se Deus quiser. Sexta-feira, na graça de Deus, estaremos de volta aqui para falar sobre mais um assunto interessante. E vamos falar sobre o quê? Sobre a nossa relação com a comida. Vamos falar sobre transtornos alimentares. Uma endocrinologista estará conosco aqui ao vivo para falar pra gente sobre os transtornos alimentares, quantas pessoas aí realmente doentes quando o assunto é comida. Gente, tem gente que não consegue ter uma boa relação com comida e a gente vai entender um pouquinho sobre isso na sexta-feira e claro, eu quero a sua participação. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.